Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Libras e Inclusão. E essa aula a gente vai ter como tema a legislação, né? Então, nela a gente vai fazer um levantamento das recomendações internacionais, a legislação e as orientações nacionais, um recorte das políticas de educação inclusiva no estado de Goiás, né? Porque o estado de Goiás foi um dos estados pioneiros no Brasil, que teve um programa de educação especial na perspectiva da diversidade, né, a partir de 1999. Então, a gente vai estar falando, né, dos acontecimentos, né, e a gente fez um recorte desde 1988, começando com a Constituição Federal, né, que foi chamada também de Constituição Cidadã, e finalizando em 2015 com a Lei Brasileira de Inclusão. Bom, então, pela primeira vez, né, na legislação, a gente tem uma lei brasileira que fala sobre educação para todos. Então, na Constituição Federal de 1988, o artigo 205, ele vai trazer essa questão, né, de uma educação universal, né, para todos, de responsabilidade do Estado e da família, né, onde essa educação, ela deve ter, né, igualdade de condições de acesso e permanência do aluno na escola. Então, desde 1988, a gente tem como prerrogativa legal, né, o direito ao acesso à educação. Então, a partir disso, a gente tem uma série de programas e discussões teóricas, né, que delineiam para a inclusão das pessoas até então excluídas do sistema educacional, né, para que elas se insiram. Apesar de termos tido antes alguns teóricos, como o próprio Paulo Freire, que falava, né, da escolarização fora do tempo, com o Mobral, por exemplo, né, mas a gente não tinha, na força de lei, esse direito de uma educação universal, com igualdade de acesso a todos e condições de permanência, como a gente tem na Constituição Federal. O mundo, ele também estava discutindo sobre isso, né, então, em 1990, aconteceu uma conferência em Jomtien, na Tailândia, que era a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Então, nessa conferência, a gente tem como objetivo, né, discutir essa igualdade de acesso e condições de permanência, mas um dos tópicos que foi apresentado nela foi uma preocupação, né, com a escolarização das pessoas com necessidades educacionais especiais. Então, ficou definido que essas pessoas também deveriam estar inseridas no processo educacional, né, quando a gente fala de educação para todos. Então, quando a gente fala todos, são todos mesmo. Ah, mas a conferência de Jomtien na Tailândia não tinha esse objetivo, né? Mas foi um dos tópicos que foi pontuado. Então, apesar de não ser direcionada para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, a conferência de Jomtien na Tailândia falava de educação para todos e assumiu esse compromisso de inserir nas discussões de processo educacional as pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Então, a partir disso, a gente entende que na Constituição de 88 também, né, nesse todos, a gente inclui pessoas com necessidades educacionais especiais, né? E aí, em 1994, a gente tem o maior marco legal da educação inclusiva para o mundo, né? Então, apesar de ter sido em 1994, a gente ainda não conseguiu cumprir vários compromissos assumidos pelo Brasil na conferência. Então, foi uma conferência realizada em Salamanca, né, na Espanha, em 1994, e originou a Declaração de Salamanca, apesar de o nome da conferência ser Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, Qualidade, Acesso e Qualidade. Então, ficou popularmente chamada de Declaração de Salamanca por ter acontecido na cidade de Salamanca, na Espanha, né? E é o nosso maior marco até hoje, né? Então, a partir de 1994, vários países assumem a responsabilidade de pensar o acesso e qualidade nesse acesso, né, para as pessoas com necessidades educacionais especiais, e o Brasil foi um dos países signatários. Então, o Brasil se responsabiliza a partir daí de oferecer uma educação inclusiva.
Lá na conferência, no documento, né, a gente pode acessar tanto o documento dessa conferência quanto da Dijon-Tien no site do MEC, né, porque viraram documentos oficiais do Brasil a partir do momento que o Brasil assina esse compromisso com o mundo. A gente fala de educação inclusiva, né? Então, vou trazer os slides para vocês que tem a definição de educação inclusiva a partir da Declaração de Salamanca, né? Porém, 2 anos depois, a gente tem a promulgação da Lei de Diretrizes e Base Nacional, de 1996, né, no Brasil. E aí, nessa lei, a gente não fala de inclusão, a gente fala de educação especial. Então, no capítulo 5 da LDB, que é a Lei 9394/1996, a gente tem no capítulo 5 as disposições, né, sobre a educação especial. E aí, a gente vai definir o que é educação especial, vai falar algumas coisas de como ela deve ser, né? Não especifica, por exemplo, fala que tem a necessidade de ter atendimento educacional especializado, mas não se define o que é esse atendimento educacional especializado. Então, em uma paginazinha lá da LDB, a gente tem alguns artigos, se não me engano, são 3 ou 4 artigos, que vão dispor sobre a educação especial. Mas a gente não fala de inclusão na LDB de 1996. Ah, mas inclusão e educação especial é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente trata como se fosse a mesma coisa. Na escola, por exemplo, né, os alunos que estudam na educação especial, né, enquanto complementar ou suplementar, eles são chamados de alunos da inclusão, né? Mas eles fazem parte de uma educação inclusiva, como todas as outras pessoas. Aí quando a gente for falar de definição, a gente vai trazer isso. Mas não é a mesma coisa. Educação especial e educação inclusiva não é a mesma coisa. E na LDB, né, a gente tem as disposições sobre a educação especial. Nossa, mas quando que a gente vai ter uma lei que vai falar de educação inclusiva? Lei mesmo, só em 2015. Então, em 2015 foi promulgada a Lei 13.146, né, que é popularmente chamada de Lei Brasileira de Inclusão. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trazer algumas coisas mais específicas. Por exemplo, ela fala do direito ao uso de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, do direito ao intérprete de Libras para pessoas surdas. Ela vai falar que em todos os níveis de ensino, a pessoa com necessidade educacional especial, ela tem o direito, né, de ter acesso aos serviços da educação especial, aos serviços do atendimento educacional especializado, e o que antes não se tinha. Então, a lei de 2015, ela vai trazer várias conquistas para a gente, como, por exemplo, a inserção das pessoas com deficiência na lei de cotas, né? Porque a gente já tinha uma lei de cotas por ações afirmativas, né? Que integrava pessoas negras, quilombolas e indígenas. E aí, existe uma alteração nessa lei para garantir o acesso das pessoas com deficiência. Então, isso não significa que as pessoas com deficiência não tinham condição intelectual de acessar a universidade. Não, muitas delas tinham, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma lei de cotas, essa universidade ela passa a ser responsável por garantir as condições de permanência desse aluno que acessou. Então, eu já tive muitos alunos que acessaram a universidade antes da lei de cotas, mas que depois de estarem lá, eles não eram atendidos. Então, um aluno, por exemplo, que tinha baixa visão, ele pedia uma avaliação ampliada, ou para o professor escrever com contraste no quadro, né, para que ele conseguisse enxergar. O próprio acesso a uma lupa, para poder enxergar o quadro e copiar no caderno, né, ou um profissional de apoio, que seja, né, mas nenhuma dessas coisas existia no direito, né, do aluno que estaria no nível superior. E em vários momentos, aqui no estado de Goiás, a gente sempre teve acesso a esses profissionais na educação básica. Mas também, antes da Lei Brasileira de Inclusão, não era um direito em todo o território nacional. Então, às vezes, um aluno de Goiás que mudava para outro estado, chegava no outro estado, não tinha acesso a um profissional de apoio. Mas ele achava que era um direito dele. A família vai lá, entra na justiça e não consegue garantir esse profissional de apoio, porque que era um direito estadual, não era um direito de uma lei nacional, né? Igual é a Lei Brasileira de Inclusão, que vai garantir em todo o território nacional os mesmos direitos para todos os alunos em todos os níveis de ensino. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, além de garantir
a igualdade no acesso, que muitas vezes talvez não seja verdadeira, né? Porque a educação que as pessoas com deficiência no Brasil têm, muitas vezes não garante, né? O mesmo nível de aprendizagem que os outros alunos, ou não garante que ela atinja o máximo das suas potencialidades. Porque muitos professores, além de não ter a formação para ensinar esses alunos, acreditam que eles não são capazes de aprender determinados conteúdos, né? A própria prova do Enem, ela pode excluir alguns grupos de pessoas com deficiência, sim, por não ser uma prova acessível, né? Então, a gente consegue garantir o acesso desse aluno à universidade. Quando ele chega lá, hoje, ele tem acesso a diversas coisas que ele não teria há 5 anos atrás, por exemplo, né? Como, por exemplo, uma pessoa... Na Universidade Federal de Goiás, as pessoas acessam... antes, no ato da matrícula, né, eles já sabem quais são os alunos que têm necessidades educacionais especiais e o que eles precisam. E aí já é lançado um edital que os próprios alunos da UFG, outros alunos, concorrem para poder ser alunos bolsistas e monitores dos alunos com necessidades educacionais especiais. Além de passarem por alguns cursos, de terem acesso a psicólogo dentro da universidade, de ter um núcleo onde eles vão solicitar material, ou eles têm um caminho hoje para reclamar do mau atendimento de algum professor, né? Então, todo o material adaptado, ele é produzido e disponibilizado na universidade. Se o aluno precisar de um aluno com deficiência visual, precisa de um notebook com os softwares, né? A UFG já disponibiliza lugar para guardar, caso o aluno não possa deslocar para casa com esse equipamento eletrônico, né? Então, existem muitos novos direitos a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né? Que ela trouxe, ela é bem mais completa, né? Ela não fala só de educação, ela vai falar da inclusão da pessoa com deficiência em todos os setores da sociedade. E aí a parte que nos cabe, que é a parte da educação que a gente vai discutir, ela vem ali em 1,5 página, mais ou menos, mas de uma forma muito mais bem explicada e direcionada do que na LDB. Então, vou projetar as leis, né, pra gente poder estar discutindo. E a Lei Brasileira de Inclusão, então, traz no capítulo 4, né, sobre o direito da educação. E aí tem uma diferença, né, em relação ao nível, porque ela deixa específico, né, que é um direito do aluno, né, a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. Então, não fica restrito à educação básica, né, como deixava a entender na LDB. Por exemplo, a oferta da educação especial deve ser constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. Então, ela fala quando vai começar, mas ela não fala até quando, né, essa educação especial deve ser ofertada. E então, lá na LBI já fica mais explícito, né, que seriam em todos os níveis. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, o ensino superior, ele não era contemplado, né, pelos direitos aí da pessoa com deficiência que eram contemplados na educação básica. Outros fatores, né, que já foram exemplificados são os fatores específicos, né, porque a LBI, ela é bem direcionada. Por exemplo, sobre a oferta da educação bilíngue em Libras em primeira língua e na modalidade escrita na língua portuguesa como segunda língua, né, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Então, aqui ele está sendo específico, né? Dá o direito à educação bilíngue para pessoas surdas. Aí também tem específico, né? A oferta do ensino da Libras, do sistema Braille, dos usos de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar as habilidades funcionais dos estudantes, né? Promovendo sua autonomia e participação. Então, ela é bem direcionada. Ela não fala só dos direitos gerais, né? Ela fala dos direitos específicos. Então, ela vai falar sobre a acessibilidade, a igualdade de condições, né? Do desenvolvimento máximo das potencialidades de um aluno, da participação das pessoas com deficiência, né? E das suas famílias em todas as instâncias da atuação da comunidade escolar,
Também tem a questão de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos, né? Então, em 2017, por exemplo, foi promulgado um edital de incentivo às pesquisas na área da inclusão. Então, por mais que tenham sido diminuídas as verbas disponibilizadas para pesquisa em 2017, uma das áreas, né, que foram contempladas com essa verba foi a área da inclusão e do desenvolvimento de tecnologia, da formação de professores, né? Formação de intérpretes, profissionais de apoio. Então, ela vem reforçando a necessidade dos recursos humanos e tecnológicos para a promoção da inclusão escolar. E no que tange ao estado de Goiás, a gente tem, né, a Constituição Estadual de 1989, né, Constituição de Goiás, e aí lá no artigo 173 vai trazer, né, algumas coisas específicas. Então, a gente se atém ao item 3, né, que fala da educação especial e treinamento para o trabalho, facilitação de acesso e uso aos bens e serviços, né, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Então, em 1989, a gente tem, né, algumas disposições específicas em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Então, além dos programas de assistência, né, o Estado visava erradicar o preconceito aqui no estado de Goiás. E aí, em 1999, a gente tem a inauguração, né, do Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva. Então, esse programa, ele incentivava, né, e formava, então, além de incentivar a formação dos profissionais da educação numa perspectiva inclusiva, era oferecido um curso gratuito pelo estado de Goiás, com parcerias, né, com a Universidade Católica, né, que era antes de virar PUC, Universidade Católica de Goiás, Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, a Secretaria Estadual de Educação, né, e a Universidade Estadual de Goiás. Então, a intenção era formar os professores com base nos princípios da inclusão, e foram treinados, né, vários profissionais compondo uma equipe técnica especializada em inclusão escolar. Então, foi o período que mais se formou profissionais na área da inclusão no estado de Goiás. E a gente viveu, né, esse projeto aqui no estado de 1999 a 2002. E os profissionais que mais foram formados foram os intérpretes de Libras, né? Que foi o período que mais formou intérprete de Libras no estado de Goiás. Então, os cursos, eles eram muito importantes para a formação dos nossos recursos humanos aqui no estado de Goiás, né? Mas existe uma crítica que é referente ao espaço físico, né? O estado não conseguiu verba suficiente para fazer as adequações arquitetônicas e organizacionais dos espaços físicos, que só foi acontecer no ano de 2010 com um programa do governo federal que disponibilizava, né, uma verba para todas as escolas que se inscreveram nesse programa em 2010 para adequação arquitetônica, para o acesso, né, de pessoas com deficiência. Então, para a promoção da acessibilidade nas escolas, todas as escolas que se inscreveram no programa foram contempladas. Então, a partir de 2010 que o estado de Goiás foi ter acessibilidade. Antes disso, existia essa formação que não contemplou todas as escolas, não contemplou todas as regiões, mas foi um grande projeto, né, que, com uma boa intenção, inclusive, antecipou-se as diretrizes nacionais. Porém, a gente não consegue, né, manter esses alunos na escola nesse período. Mas, no segundo mandato do governador Marconi Perillo, a gente continua o projeto com novas perspectivas, com algumas alterações, entendendo as limitações do estado, né,
que originaram, né, na primeira década dos anos 2000, um sistema educacional onde os alunos com deficiência, eles tinham um atendimento, né? Os alunos, eles tinham acesso a um profissional de apoio, as pessoas surdas tinham acesso ao intérprete de Libras. Então, o que não se vê, né, em outros estados. Hoje sim, né, depois da LBI, mas nesse período, entre 2000 e 2010, não, muitos alunos que saíam do estado de Goiás, né, iam para outros estados e muitas vezes não tinham o mesmo atendimento que tinham aqui. Então, o estado de Goiás, ele já foi o estado mais inclusivo do Brasil, né, e comemorou em 2009 10 anos de programa, onde o estado afirma que todas as escolas, né, do estado de Goiás são escolas inclusivas. Mas o que isso significa, ser uma escola inclusiva? Não significa que é uma escola que a inclusão funciona. Significa que é uma escola que recebe todos os alunos com deficiência, né, e se organiza para atendê-los. Isso não é garantia de atendimento de qualidade, mas é a garantia da matrícula obrigatória, né? Todas as escolas são obrigadas a receber a matrícula dos alunos, né? E quem negar pode cumprir pena de 6 meses a 2 anos.